E se eu te falasse que foi um alienígena que me ensinou qual é o meu propósito de vida? Eu sei que isso parece maluquice, mas fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Mas eu já te adianto que mentiram para você sobre o teu propósito. E o mais irônico é que tem pessoas que nunca estudaram espiritualidade e estão vivendo o seu propósito muito mais do que você. O que eu vou te mostrar vai tirar das tuas costas um peso que você carrega há anos. Nesse vídeo eu vou desmistificar algumas das maiores mentiras que te contaram sobre propósito e te mostrar que muito provavelmente você está procurando no lugar errado. Porque o teu propósito não está escondido em algum lugar esperando para ser encontrado. Ele sempre esteve diante dos teus olhos. Mas antes de eu te contar o que esse alienígena me ensinou, você precisa entender por que você está procurando o seu propósito há anos e não consegue encontrá-lo. Presta atenção. Quando nós entramos nesse jogo da realidade física, aos poucos vamos mergulhando nesse mundo de Maia. Nós vamos caindo nessa espécie de hipnose, nesse transe dessa experiência humana, e nós esquecemos quem nós realmente somos. Então chega um momento que alguma coisa desperta. Você começa a estudar espiritualidade, metafísica, expansão da consciência, e logo aquelas grandes perguntas começam a surgir. Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer nessa terra? Qual é o meu propósito? E até aí, tudo bem. A armadilha começa no significado que nós damos para essas perguntas. Porque alguém colocou na nossa cabeça que propósito é alguma coisa escondida e que nós precisamos encontrar. É como se Deus tivesse te colocado na terra, escondido em algum lugar, uma missão hiper secreta, e aí ele te falasse: agora se vira aí, encontra. E se você não encontrar, você vai passar pela existência inteira fazendo a coisa errada. Percebe o peso disso? De repente você começa a acreditar que existe uma escolha certa, uma profissão certa, um caminho certo, uma grande missão que você deveria estar cumprindo. E enquanto não descobre, parece que a sua vida ainda não começou de verdade. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Durante muitos anos eu tentei buscar o meu propósito. Eu fiz cursos, eu busquei conhecimento, eu tentei desesperadamente encontrar aquela coisa que fizesse o meu coração vibrar e que eu falasse: é isso, foi para isso que eu nasci. Só que aconteceu exatamente o contrário. Quanto mais eu procurava, mais perdido eu me sentia, porque a cada nova resposta gerava uma nova dúvida. Será que é isso? Ou será que eu deveria fazer outra coisa? Será que eu estou desperdiçando a minha vida? Será que eu ainda não evoluí o suficiente para descobrir? E talvez você esteja vivendo isso exatamente agora. Você não está necessariamente perdido. Você está apenas tentando encontrar uma coisa que te convenceram que estava escondida. E essa distinção muda absolutamente tudo. Porque hoje existe praticamente uma indústria em torno da ideia de encontrar o seu propósito. Métodos, testes, cursos, alguém que vai interpretar você e finalmente te revelar o que você veio fazer aqui. Mas pensa comigo, se é o seu propósito, o seu, como é que outra pessoa poderia saber melhor do que você? E sabe qual é uma das coisas mais paradoxais que eu percebi? Sabe aquela pessoa que nunca leu um livro sobre espiritualidade na vida dela, que nunca meditou, nunca estudou sobre metafísica, nem sabe que existe essa coisa de missão de alma? Muito provavelmente essa pessoa esteja vivendo o propósito dela muito mais do que aquela pessoa que passa anos tentando encontrar. E sabe por quê? Porque enquanto um tenta descobrir intelectualmente como que ele deveria viver, o outro está simplesmente vivendo. Foi justamente quando eu estava preso nessa busca que eu encontrei um ensinamento completamente inesperado. Eu já estava exausto, eu já tinha procurado respostas em práticas espirituais, em cursos, em mentorias, cerimônias de ayahuasca, coisas que você nem imagina. Eu estava absolutamente exausto. Foi quando que a resposta que desmontou totalmente a minha busca, ela veio justamente de um lugar que eu menos esperava. E foi aí
que eu conheci os ensinamentos de Bashar. Bashar é um ser extrafísico de uma civilização chamada Essassani. E ele é canalizado por um médium chamado Darrell Anka. E a principal, digamos assim, missão de Bashar é nos ensinar como é o funcionamento dessa realidade por baixo dos panos, como que as engrenagens dessa realidade se comportam e como nós podemos usar isso ao nosso favor. Numa das suas explanações, Bashar me ensinou algo que mudou completamente a minha vida. Ele me mostrou qual é o meu real propósito aqui nessa existência. Sabe qual é o seu propósito aqui? Eu já te adianto que é muito mais simples do que você imagina. E antes de eu te contar qual é esse propósito, já deixa um like aqui embaixo, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações. O seu propósito, o seu real propósito é ser você mesmo o mais plenamente possível. Eu sei que isso parece ser extremamente simples, mas se você parar para analisar a fundo essa verdade, você vai perceber o quão libertador é isso aqui. Já aproveita nesse momento, respira fundo e comenta aqui embaixo: o meu propósito é ser eu mesmo. Porque veja bem, nós tendemos a tornar essa ideia de propósito como algo mais grandioso, mais magnífico do que realmente é. E isso, na maioria das vezes, só nos traz mais sofrimento, porque nós transformamos essa mecânica simples em uma espécie de gourmetização espiritual. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus escolheu experimentar a si mesmo através de você, exatamente do jeito que você é, com todas as aspirações do seu ser. Consegue perceber o quão maravilhoso é isso? Mas aqui vai um alerta, porque ser você mesmo não é uma desculpa, não é um pretexto para você se escorar em limitação. Ah, isso não é para mim porque eu não sou assim. Ah, eu não sei falar em público porque esse não é o meu perfil, eu não sou assim. Essa é apenas uma versão limitada que você caiu na ilusão de acreditar que era você. Ah, Denner, eu tenho muita vontade de cantar, mas eu tenho vergonha do que os outros vão achar. E você vai privar as pessoas que querem, desejam ouvir a tua voz, porque você tem medo daquelas que podem te criticar. Percebe que não tem nenhum sentido nisso. Quando eu entendi isso, eu pude finalmente dar vazão a tudo que estava no meu coração, que eu queria compartilhar com as pessoas. E foi aí então que eu criei esse canal. Mas existe um detalhe fundamental, e eu quero que você preste muita atenção, porque esse é o ponto-chave desse vídeo. Esse canal aqui não é o meu propósito. E entender isso é libertador. Esse canal aqui é apenas uma das formas pelas quais eu expresso quem eu sou. Eu gosto de estudar metafísica, eu gosto de expandir a minha consciência, eu gosto de conversar sobre assuntos transcendentais. Então o canal veio simplesmente como uma expressão natural disso. Mas amanhã essa expressão pode mudar, eu posso escrever, eu posso ensinar de outra forma, eu posso criar outro projeto, eu posso descobrir outros interesses. Nada disso significa que eu perdi o meu propósito, porque o meu propósito nunca esteve ligado à forma. O meu propósito é simplesmente eu, permitindo ser eu. Você acha que o seu propósito precisa ser grandioso, precisa mudar o mundo, precisa impactar milhares de pessoas, precisa virar uma carreira, precisa gerar dinheiro, precisa ser uma missão espiritual enorme. Mas esse não. Talvez o seu propósito hoje seja simplesmente experimentar algo que genuinamente chama você. Talvez você goste de cozinhar, de cuidar de planta, de escrever, de ensinar, de construir alguma coisa, de viajar, de criar uma família, de viver uma vida simples. Ou talvez você queira construir algo gigantesco, o que também não tem problema nenhum. A questão nunca foi o tamanho daquilo que você quer fazer. A questão é, isso realmente vem de você? Vem da tua essência? Porque é justamente aqui que nós chegamos na parte mais delicada desse assunto. Você pode passar a sua vida inteira procurando o seu propósito,
quando na verdade o que está te impedindo de vivê-lo é uma coisa muito mais íntima. Você simplesmente ainda não se permitiu ser quem você realmente é. E o que eu vou te revelar agora pode ser um pouco desconfortável. Eu quero que você preste muita atenção nesse momento. Você já sabe quem é, mas aprendeu que não deveria ser essa pessoa. Putz, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito profundo. Pensa comigo. Quando você era criança, você não acordava pensando: ah, meu Deus, qual é a minha missão de alma? Será que eu estou alinhado com o meu propósito? Não. Você simplesmente seguia aquilo que te despertava mais curiosidade. Criava, brincava, experimentava, mudava de ideia, se interessava por uma coisa e na semana seguinte já queria experimentar outra coisa. Você estava vivendo. Só que aos poucos começaram a te ensinar quem você deveria ser. Você precisa escolher uma profissão segura, precisa ganhar uma certa quantia de dinheiro, precisa desejar determinado estilo de vida, precisa se comportar de determinada maneira, precisa acreditar nisso, precisa abandonar aquilo. E chega um momento que existem tantas vozes dentro da sua cabeça que você simplesmente já não consegue mais ouvir a sua própria. É por isso que a autenticidade é uma das frequências mais poderosas que existem. E isso não significa que você nunca vai mudar, muito pelo contrário. Ser você mesmo não significa criar uma identidade rígida e dizer: não, eu sou assim mesmo e pronto. Não, você está aqui justamente para experimentar, para mudar, para descobrir, para expandir. Hoje alguma coisa pode fazer sentido para você, mas daqui a 5 anos pode não fazer mais. Isso não significa que você se perdeu. Significa simplesmente o que você viveu. O problema começa quando você abandona aquilo que sente e começa a viver de acordo com aquilo que esperam de você. Eu posso olhar para outros criadores de conteúdo, como o Taoufik, por exemplo, admirar a forma como ele se comunica, me inspirar nele em determinadas coisas. Até aí tá tranquilo, não vejo problema nenhum nisso. O problema seria eu pensar que para eu dar certo eu precisaria me tornar ele. Não. A criação já tem o Taoufik, ela não precisa de outro. Da mesma maneira que não precisa de outra versão de alguma pessoa que você admira. E quando você entende isso, a comparação ela simplesmente começa a perder força. Porque você deixa de se perguntar: como é que eu posso ser igual àquela pessoa? E aí você começa a se perguntar: como é que eu posso me inspirar nela para expressar ainda mais quem eu sou? Essa mudança, ela parece pequena, mas ela é gigantesca. E essa talvez seja uma das consequências mais libertadoras de tudo que eu te falei até agora. Presta atenção. Você nunca esteve atrasado na própria vida. Porque atrasado em relação a quê? Atrasado em relação a quem? Se não há nenhuma missão de alma misteriosa, específica, que você deveria ter descoberto aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 anos, me responde, que linha de chegada invisível é essa que você acha que você perdeu? Muita gente mesmo olha para trás na vida delas e pensa: ah, eu desperdicei muitos anos. Ah, eu deveria ter começado antes. Ah, eu escolhi a profissão errada. Ah, eu ainda não descobri o que eu vim fazer aqui. Mas e se aquilo que você chama de tempo perdido também fizesse parte da experiência? Talvez você tenha precisado viver certas coisas para descobrir aquilo que você não prefere. Talvez aquele emprego tenha mostrado quem você não quer mais ser. Talvez aquele relacionamento tenha revelado algo muito importante sobre você. Talvez você mude completamente daqui a 5 anos. Nada disso significa que você falhou no seu propósito. Porque você está nessa experiência para viver e experimentar. E esse é o ponto que nós complicamos tanto. Nós transformamos a vida em uma espécie de prova espiritual, como se tivesse alguma espécie de banco invisível avaliando o quanto que você está cumprindo a sua missão. Deus não está esperando você realizar alguma coisa extraordinária para justificar a sua existência. A sua própria existência já é a experiência.
A criação está experimentando a si mesma através dos teus olhos. Isso significa que você não precisa fazer algo grandioso para você ter valor. Agora, se existe um desejo genuíno dentro de você de construir algo enorme, construa, crie, experimente, vá até onde aquilo te chamar. Só não transforme esse desejo em uma condição para a sua vida finalmente ter um significado. E principalmente para de entregar para as outras pessoas a autoridade de dizer quem você deveria ser. Você pode sim encontrar professores, mentores, livros. Eu mesmo encontrei isso nos ensinamentos que eu compartilhei com você hoje, mas existe uma diferença enorme entre alguém te apontar um caminho e alguém decidir a sua vida por você. Desconfie de qualquer pessoa que diga conhecer a sua essência melhor do que você, porque no final das contas, só existe você. Se você não aguenta mais essa repressão interior, esse medo de ser quem você realmente é, eu te convido a entrar na jornada de volta ao ser, porque lá dentro, eu preciso ser claro, eu não vou te ajudar a encontrar o propósito. De acordo com o que nós conversamos hoje, isso nem faria sentido. Meu objetivo lá é simplesmente ser o seu guia, para te fazer enxergar que o seu poder sempre esteve aí com você. Você que nunca cessou. E se isso ressoou contigo nesse atual momento da sua vida, não deixa esse chamado passar. Entra aqui no primeiro link na descrição. Conheça a jornada de volta ao ser. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na tua vida. E se tem algo que eu quero que você tire desse vídeo, é que você não veio para cá, para essa existência, para descobrir quem você deveria ser. Você veio para cá para viver quem você realmente é. Um grande beijo. Te vejo no próximo vídeo. Nunca esqueça que eu te amo.